Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e o assunto de hoje é a civilização grega. Bora começar! Muito bem, o nosso tema ele começa na página 112. Hoje a gente vai trabalhar o tema inteiro e fazendo uma breve introdução. Esse tema ele vai abordar o quê? Ele vai abordar a Grécia Antiga, desde a sua origem até a formação da polis, que são as cidades-estado gregas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. A gente vai falar também que, por exemplo, a aristocracia nas primeiras cidades vão dominar a política, os aristocratas, perdão, eles vão dominar a política e, prof, quem são os aristocratas? São as pessoas que têm posses, são os nobres da época. E aí a gente vai ver na aula de hoje alguns conflitos pela posse da terra, a gente vai ver também como é que os gregos expandiram as suas colônias. Também a gente vai ver a importância que teve aí a cultura grega, de um modo geral, para toda a sociedade ocidental. Daqui a algumas aulas a gente vai estudar, por exemplo, Atenas, Esparta, o surgimento da democracia num próximo momento, e tudo isso vai influenciar a formação da cultura, que a gente chama de cultura ocidental. Bom, para começar na página 112, ele tem uma pergunta em laranja, ele diz assim: quais diferenças e semelhanças existem entre a Grécia Antiga e a Grécia atual? Bom, conforme eu vou lendo e eu vou explicando, você já vai ver algumas diferenças e algumas semelhanças entre a Grécia que foi 2000 anos atrás e a Grécia de 2020, né, a Grécia da atualidade. Então o primeiro parágrafo diz assim: você já ouviu falar da Grécia Antiga? Sabia que o país hoje chamamos de Grécia não ocupa exatamente o mesmo território nem a mesma organização política que a Grécia da Antiguidade? Tudo isso a gente vai estar vendo conforme a nossa aula vai estar passando. E aí, no segundo parágrafo, ele fala assim, que antigamente, né, 2000, 2300, 2500 anos atrás, a Grécia ela não era um país, como ela é hoje. Ela não era um estado unificado, como ela é hoje. Ela era uma comunidade de cidades-estado espalhadas pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu. Ou seja, cidades independentes, vamos dar alguns exemplos aqui, Atenas, Esparta, entre outras, e essas cidades tinham uma coisa em comum, falavam a mesma língua, o grego. Só tem um detalhe aqui, pessoal, os gregos não se chamavam de gregos, tá bom? Eles se chamavam de helenos. Não é à toa que você vê hoje a Grécia também com o nome de República Helênica. Prof, mas qual que é o nome certo? É grego ou heleno? Os dois estão certos, mas saiba que o termo grego, quem deu foram os romanos, que a gente vai estudar mais para frente. Então, o grego não se chamava de grego, o grego se chamava de heleno, mas aqui, a fins didáticos, a gente vai usar como sinônimo. E aí, no parágrafo 2, ele fala ali também que essas pessoas tinham tradições culturais em comum, por exemplo, a religião, a mitologia grega, que a gente vai estudar daqui a algumas aulas. E o texto termina assim: surgido na Grécia continental e peninsular, ou seja, nas ilhas, a partir do século 8 a.C., o mundo grego se espalhou pela Turquia e pelo sul da Itália, França e Espanha atuais, além do norte da África. Ou seja, o território grego aí vai ter uma expansão bastante acelerada, bastante grande na antiguidade. Ainda na página 112 tem dois mapas ali que mostram para você a diferença da Grécia Antiga, lá do século 8 ao século 6 a.C., e o mapa da direita é a Grécia de 2017, é a Grécia atual. Você perceba que no sul da Itália, né, próximo do sul da Europa, desculpa, próximo à região da Itália, o país Grécia ele ocupa mais ou menos o território que ele foi um dia, que ele foi há 2.500 anos atrás. Claro que alguns territórios hoje não fazem parte da Grécia, tem uma parte do território que faz parte da Albânia, da Macedônia, da Bulgária, uma região que faz parte ali da Itália, que é o extremo sul. Então, veja, a Grécia atual ela tem alguns territórios que são diferentes da Grécia, dos territórios da Grécia Antiga. E no mapa da esquerda, que é a Grécia Antiga, você perceba que ela tem algumas subdivisões. A parte laranja, chamada de Grécia Insular, ou seja, a parte das ilhas. Aí a parte rosa é a peninsular, ou seja, a maior parte do seu território é circundado pelo mar e ele tem uma pequena conexão ali com a parte verde, que é a Grécia continental, é a Grécia que faz parte do continente europeu. Já a parte vermelha é a Grécia asiática e a parte amarela é a Magna Grécia. Então, tudo isso formava a Grécia Antiga, que de novo não era um país, não era um império, mas sim era uma comunidade de cidades independentes que tinham em comum a língua, o grego, e as tradições também, como por exemplo a religião. Então,
Tinha lá a cidade de Troia, Atenas, Esparta, Knossos, Malha, Rhodes, entre outras centenas de cidades. E hoje a Grécia ela é um país unificado, tem lá a sua República Federal e a capital é Atenas. Então veja quantas semelhanças e quantas diferenças da Grécia Antiga para a Grécia atual. Embaixo da página 112, ele estende para a página 113, você tem uma linha do tempo mostrando alguns acontecimentos. A história da Grécia a gente divide resumidamente em 5 partes: período micênico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Não precisa decorar nada disso, é mais a título de curiosidade. E você tem alguns fatos históricos nessa linha do tempo que está abaixo aí desses mapas. Por exemplo, lá pelo ano 508 a.C., a democracia é estabelecida em Atenas. Então a democracia que a gente fala hoje, ela foi inventada em Atenas. E a gente vai ver no próximo momento como é que isso aconteceu. Um outro fato histórico importante: no ano 431 até o ano 404 a.C., aconteceu uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre cidades gregas. E você já olha e fala: ué, prof, mas não era uma comunidade de cidades independentes? Pois é, mas essas cidades às vezes eram amigas, só que dependendo de alguns períodos elas eram inimigas. Vou dar um exemplo: Atenas e Esparta, teve muitos períodos que eles firmaram várias alianças. E teve período que Atenas entrou em guerra contra Esparta. Então perceba, eram cidades independentes que, dependendo do período e da política, poderiam conflitar ou fazer alianças entre si. Já na página 113, ele vai falar quem forma o povo grego. Por exemplo, se a gente falar assim, quem forma o povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro tem 3 raízes étnicas: o indígena americano, o negro africano, o europeu, o branco europeu. Essas 3 raízes étnicas formam os brasileiros. Nós temos descendentes de todas as etnias, né? Mas assim, a que predominam são essas 3. Já na Grécia, as etnias, os povos que formam hoje o que nós chamamos de povo grego, o que originalmente era o povo helênico, nós temos 4 povos principais: aqueus, dórios, eólios e jônios. E aí nessa página ele vai fazer um breve apanhado de algumas civilizações que vão formar o povo grego, a exemplo da civilização cretense e da micênica. No primeiro parágrafo, então, ele fala aqui o seguinte: centenas de anos antes do surgimento das primeiras cidades-estado na Grécia, vários povos já haviam habitado o território. Eles tinham formado aldeias e algumas delas tinham dado origem a importantes cidades. As cidades mais antigas existiram por volta ali de 2000 a.C. Estavam localizadas na ilha de Creta. Por isso que os primeiros povos ali são chamados de civilização cretense, por conta de se originar na ilha de Creta. Aí ele fala no parágrafo 2: centenas de anos depois, os aqueus, povo falante de uma língua grega primitiva, chegaram à Grécia peninsular, ou seja, saíram lá das ilhas e foram para as penínsulas. Eles também construíram cidades, entre elas Micenas, Pilos e Argos, onde ergueram palácios luxuosos. E ele fala que essa galera a gente chama de civilização micênica. E já no último parágrafo, ele vai falar que por volta de 1200 a.C., a civilização micênica entrou em colapso, os palácios foram destruídos ou abandonados, assim como as cidades que praticamente desapareceram. As pessoas passaram a viver em pequenas aldeias e a escrita micênica foi esquecida. Na mesma época, dórios, eólios e jônios se estabeleceram nesse território, e aí como os aqueus, eles eram povos indo-europeus. Ou seja, tudo isso vai formar o povo grego. Tudo isso o quê? Aqueus, dórios, eólios e jônios. 4 povos, 4 etnias que vão se mesclar, que vão se misturar e vão formar o que a gente vai chamar de povo grego. A página 114, ela pode ser a página mais importante desse tema. Por quê? Porque na página 114 ele vai te explicar 2 coisas importantes. Primeiro, como é que formaram essas cidades independentes gregas, que a gente vai chamar de polis, e aí no plural vai para polis. E, por fim, na página 114, por que ou como que os gregos expandiram tanto o seu território buscando aí novas colônias. Então, na página 114, primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: entre os séculos 12 e 8 a.C., formaram na Grécia sociedades que tinham características muito diferentes das que existiam das cidades micênicas. As novas comunidades estavam organizadas em famílias que incluíam escravos, animais, terras e casas. O governo era exercido por uma assembleia composta de membros das famílias nobres, os aristocratas, que cuidavam das leis, da administração, entre outros. Aí vem a parte importante, parágrafo 2. A partir do século 8 a.C., o crescimento da população estimulou as trocas comerciais e o aparecimento de várias cidades
isoladas umas das outras, chamadas de polis, ou polis no plural. Cada uma delas transformou-se em um estado independente, com leis, justiça e governo próprios. Então a gente já viu o conceito lá atrás de cidade-estado, mas vamos relembrar. É uma cidade independente que tem as suas próprias leis, seu próprio sistema de justiça, o seu próprio tipo de política. Por isso, elas também são conhecidas como cidades-estado. Então, a polis grega ou as poleis gregas eram cidades-estado. Saiba disso, tá bom? E, prof, pera, eu já vi cidades que têm o polis no final, por exemplo, Florianópolis, Petrópolis. Esse polis significa cidade? Sim. Algumas cidades brasileiras que carregam polis no final é porque polis significa cidade em grego, tá bom? Então, Florianópolis, cidade de Floriano. Petrópolis, cidade de Pedro. E por aí vai, tá bom? Aí o parágrafo 3 diz assim: as polis eram governadas por reis, só que os seus cidadãos poderiam interferir nos assuntos do governo. Então perceba, imagina que eu sou o rei de Atenas, mas vocês podem governar comigo, vocês podem interferir nos assuntos do governo. Pera, prof, mas todo mundo? Aí que entra o detalhe. Nas primeiras cidades, nas primeiras polis, só interferia na cidade quem era considerado cidadão. Quem eram os cidadãos? Os aristocratas. Não era qualquer pessoa que poderia interferir no governo. Eram os chamados aristocratas. Quem é o aristocrata? É uma camada social que tem privilégios desde que nasceu. É o nobre, então a pessoa da família mais rica, é a pessoa da família com posses. Esses são considerados cidadãos, esses poderão interferir na política, esses são os aristocratas. Na página 114 ele vai te explicar como é que a Grécia expande tanto o seu território como você vê no mapa ali, ó. Região da Ásia, região do norte da África, região do sul da Itália, do sul da Europa, perdão, o sul da Itália também, né? Mas o penúltimo parágrafo, ele vai te explicar que por que eles fizeram isso? Será que foi gratuito esse movimento? Diz assim o primeiro parágrafo da parte expansão colonial grega. A partir do século IX a.C., a população grega cresceu rapidamente e as terras agrícolas tornaram-se insuficientes para o sustento de todos. Pronto, já te respondeu. Por que eles expandiram? Porque não tinha terra para alimentar todo mundo. A população cresce mais do que a produção agrícola. Então eu tenho mais gente e eu não tenho comida para tanta gente. E aí o texto continua. Enquanto os aristocratas ficavam com as melhores terras, os camponeses pobres se viam obrigados a trabalhar para eles. Muitos camponeses endividados tornavam-se escravos. Essa situação gerou fortes tensões sociais, ou seja, rixas entre as classes sociais, o pobre e o nobre, o aristocrata e o camponês mais simples. Aí o último parágrafo termina assim: a saída encontrada para diminuir o problema foi ocupar terras ao longo dos mares Mediterrâneo, Egeu e Mar Negro. Assim, entre os séculos 8 e 6 a.C., os gregos fundaram colônias no sul da Europa, no norte da África, na Ásia Menor e na costa do Mar Negro. As colônias gregas fundadas no sul da Península Itálica e na Sicília, por exemplo, ficaram conhecidas como Magna Grécia. Então, por que eles expandiram o território a toda essa parte que você viu no mapa ali anteriormente? Porque eles precisavam de terras para a agricultura, para dar de sustento para todo mundo, porque alguns conflitos sociais estavam começando a aparecer. Aliás, pessoal, eu esqueci de falar uma coisinha. Na página 114, você tem uma foto de Atenas, a capital da Grécia, e diz assim, a capital da Grécia atual, ok? Porque na época da Grécia Antiga ela era apenas uma das cidades-estado. Essa foto é de 2017 e diz ali, a Acrópole era o centro político das poleis. A Acrópole, pessoal, era uma parte mais alta da cidade, era como se fosse a parte administrativa da cidade. E você vê na página 114, na foto, claramente a parte mais alta. E aí o texto fala ali da legenda. E nessa Acrópole você não tinha só também o centro político, você tinha os templos religiosos. Se você visitar a Grécia, se você visitar a região de Atenas, você vai ver lá a Acrópole e você vai ver o templo de Atena, a deusa da sabedoria. Esse templo que a gente chama de Parthenon, ele era um templo religioso e ele ficava na Acrópole de Atenas, ou seja, na parte mais alta de Atenas. E aí a legenda continua, falando que a Acrópole tinha as construções mais importantes da cidade-estado.
No centro da imagem podemos observar o Parthenon, templo construído em homenagem à deusa Atena. Para finalizar, na página 115, perceba aí então como o território grego ele se expande, as partes amarelas indo para um laranja são áreas de colonização, ou seja, os gregos vão se expandir para essas áreas. A parte verde é a Grécia continental, a parte roxa é a Grécia peninsular, ou seja, ela é quase uma ilha, mas ela tem uma ligação pequenininha com o continente. A parte vermelha é a Grécia insular. Os quadrados rosas são as colônias gregas que eles vão fundar ou dominar. E os quadrados verdes são as cidades principais, que são chamadas cidades-mãe. Esparta, Olímpia, Corinto, Atenas, Megra, Mileto, entre outras. Beleza? E uma curiosidade, você está vendo aí do lado o alfabeto. De um lado, você vê o nosso alfabeto, desculpa, você está vendo o alfabeto grego e você está vendo o que seria as letrinhas aí maiúsculas e minúsculas. Prof, muito parecido com a nossa. Pois é, o nosso alfabeto de hoje, ele vem do alfabeto latino, do idioma latim. E o idioma latino, ele absorve muita coisa do idioma grego. Então, por isso que nós chamamos esse conjunto de letras de alfabeto, porque eram as duas primeiras letras desse conjunto de letras gregas. Então você vê ali a letra alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta e outras aí. Veja aí quais letras parecem com as atuais. Tá bom? Então, saiba disso. O nosso alfabeto, ele vem do alfabeto latino, que vem do alfabeto grego. Então, é uma constante mistura de culturas para a original que a gente tem hoje. Então, resumindo a nossa aula de hoje, você viu que a Grécia Antiga era bem diferente da Grécia atual, com algumas semelhanças. Na página 113, a gente viu os povos que formaram os gregos, aqueus, dórios, jônios e eólios. Na página 114, você viu o que era uma polis grega, o que era uma cidade-estado grega, e, por fim, por que os gregos vão expandir muito o seu território. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.